presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tal como Lula, ele governa com minoria, perfeito? E aí, ele propôs uma reforma trabalhista na Colômbia, mas é reforma trabalhista mesmo, para ampliar direitos, inclusive reduzir a jornada de trabalho, aumentar a licença maternidade, papapá. Aí o Congresso foi contra. Beleza. Aí ele foi e começou a agitar uma consulta popular para ouvir o povo, para saber se o povo é, em sua maioria, a favor ou contra a mudança na legislação trabalhista em prol de defesa de ampliar direitos do trabalhador. Tipo um plebiscito. Tipo um plebiscito. Aí o Senado foi contra a consulta popular. E aí, sabe o que o presidente Petro fez? Ele tá neste momento, rodando o país, debatendo com as pessoas, dizendo que sobre a necessidade de se mobilizar, inclusive de fazer uma greve geral, para pressionar o Senado para aprovar o plebiscito popular. Um presidente andando cidade em cidade falando com as pessoas? Cidade em cidade não, rodando o país, nas capitais, fazendo comícios. Mas rodando os lugares e falando pessoalmente com as pessoas. Isso, e explicando por que é importante ter uma reforma trabalhista, por que é importante ampliar direitos, e por que é importante entender que democracia não é o que os deputados e os senadores decidem, que se os deputados não querem debater o tema, joga pro povo para ouvir qual é a opinião do povo sobre a necessidade ou não de transformar a legislação trabalhista da Colômbia. Veja, Petro tá fazendo isso primeiro mandato, na Colômbia não tem reeleição, perfeito? Veja, isso que o Petro tá fazendo, tu nunca viu o PT fazer. É o 5º mandato presidencial. Tu nunca viu o presidente da República chegar assim e dizer, gente, eu tenho minoria no Congresso, mas tem uma questão aqui que é muito importante pro futuro do Brasil. E assim, por exemplo, o presidente da Colômbia, ele vai ganhar essa luta, por exemplo, em defesa da reforma trabalhista? Pode ser que não, mas a partir do momento que tem luta, que tem mobilização, isso cria consciência, isso fica na memória das pessoas, o tema fica mais vivo, aí isso vira assunto de documentário, isso vira assunto de música, de filme, de obra de arte, de livro, de debate em escola, de grêmio estudantil, de movimento sindical. A pauta, ela se enraiza na sociedade, de tal forma que pode não ganhar agora, mas você cria as condições para ganhar mais pra frente. Tanto é assim que, inclusive, a Petrobras no Brasil ela foi criada nos anos 50, mas a luta pelo monopólio do petróleo no Brasil começou nos anos 20. Então, assim, as coisas não saem de uma hora para outra. Você precisa, o famoso, acumular forças, né? Para o solo, do bar. Exatamente. Só que para acumular forças, você tem que lutar. Porque se você não luta, como é que você vai acumular forças para ganhar? Se você parte de uma premissa covarde, de uma premissa rendida, que é, nunca vou confrontar nada. Nunca vou enfrentar nada. Nunca vou comprar briga nenhuma. Aí, então como é que a gente vai ganhar?